Olá, amigo do Mundo Áfia, está começando o resenha de número 4 aqui na Arena Pernambuco. Vamos analisar os 4 jogos desse dia. 18 gols em 4 partidas, a média melhorou um pouquinho, né? A gente começa com o primeiro jogo, que foi o confronto entre Minas Brasília Tênis Clube e São Paulo. Em jogo, uma vaga para a final da categoria Safir. Quem comenta o jogo é o nosso comentarista número 1, José Carlos Kaiber. O jogo complicado, né, Kaiber? Bem complicado mesmo. E olha, são duas escolas, né? E se imaginava que fosse um bom jogo, claro, dentro das circunstâncias de cada clube. O Minas Brasília tem um time mais pegador, um time de mais velocidade, de mais força. O São Paulo, um time mais cadenciado, um time de toque de bola, de aproximação. Um jogador central que é o Dedé, né? Então se esperava que houvesse um confronto dessas duas, vamos dizer assim, maneiras de jogar o futebol. Mas na primeira etapa não tivemos um jogo bom não, porque o São Paulo tinha dificuldades em atacar, é um time mais lento e o Minas Brasília ele preferiu na primeira etapa se segurar atrás na defesa, não tentou muito jogar na frente, mas teve a única situação do jogo na primeira etapa através do Eloy, numa cobrança de falta. A bola beijou o poste da goleira do São Paulo. Então, um primeiro tempo muito abaixo da média, porque o Eloy foi muito bem marcado, um jogador que revezava a marcação em cima dele, fosse para fazer falta ou até mesmo ficar em cima. E quando o Eloy passava por um, já tinha um segundo também. E do outro lado, o Dedé, por mais que quisesse jogar, também não conseguiu montar, né, o seu time como ele sempre arrumou dentro do campo, já que ele é o dínamo, ele é o acelerador das jogadas do São Paulo. Então o primeiro tempo foi morno. No segundo tempo o São Paulo teve que tomar uma decisão. Se abrir e levar o contra-ataque ou então ficar no mesmo esquema esperando lá que o Minas Brasília tivesse um erro para poder, numa tentativa dessas, fazer um gol. Só que no primeiro tempo acontece um fato que foi fatal, a gente comentou na hora, né, Edmar? Determinante. O Dedé se lesionou quase ao final da primeira etapa. E isso foi importantíssimo para que a equipe do Minas Brasília começasse a ter vantagem dentro do jogo, já que até ali a partida era igual. Mesmo que o Minas Brasília tivesse mais condições de chegar na frente, só que não ameaçava a goleira. Então ficou aquela coisa morna, né? Um primeiro jogo bem morno. E a saída do Dedé, o Dedé não tem substituto para ele no time do São Paulo. Não tem banco suficiente para exercer a mesma função dele. E o time decaiu. O time decaiu e na segunda etapa realmente a gente notou um cansaço maior do São Paulo do que o próprio Minas Brasília. Isso foi dito na própria entrevista, né, dada ao final do jogo pelo Dedé. E pelo Dedé não, pelo melhor em campo, César Gaúcho. Então o César Gaúcho ele foi muito claro na sua entrevista. Ele disse, olha, o nosso time na segunda etapa cansou, né? Não tivemos condições mais de fazer frente a um time que tem muito mais saúde física que a gente. Mesmo assim, na segunda etapa, sem o Dedé, teve 4 situações de gol para o lado do Minas Brasília. O Zito de longe, uma bola que o goleiro Cunha tocou para escanteio. Depois o Paulo Lobo, outro chute fortíssimo, mas por cima da goleira, uma situação, o goleiro que o Paulo Lobo chuta e o Cunha faz outra defesa, aliás, repetindo quase a última atuação dele. Depois o Eloy de novo no travessão e por fim um pênalti em cima do Eloy dentro da área praticado pelo Carlinhos. O Eloy converteu, fez 1-0, né, e a partir daí não teve mais condições de reação. Mas antes disso, antes do gol, tem uma situação de gol a 25 minutos incrível na segunda etapa. O lance que determinou o jogo. O lance que foi fatal. A história do jogo. A história do jogo se resumiu ali. Era a bola 7 para a equipe do São Paulo. Uma bola quicando dentro da pequena área. O Cláudio, que não perde aquele tipo de gol, ele chutou muito alto, perdeu uma situação, o jogo era 0-0. Depois o Jordão teve ainda uma bola por cobertura, né? O goleiro Marco Antônio fez uma defesa para escanteio. Mas esse gol perdido, ele complicou o jogo para o São Paulo e a saída dele da competição. Por quê? Porque se tivesse feito 1-0, a história do jogo dali para frente poderia ser outra. Acabou não acontecendo o gol. O pênalti do Carlinhos em cima do Eloy. 1-0 para a equipe do Minas Brasília. E assim o Minas Brasília conseguiu chegar à classificação final. Eloy e Ataliba brigando pela artilharia da categoria Safir. Vamos para o segundo jogo do dia, que a partir de aí
entrou em cena o Jackson Holanda com 2 goleadas. A primeira delas, categoria Diamond, a vitória do Amigos da BB, um time que chegou quietinho, venceu o primeiro jogo, encantou, vem o segundo jogo, goleia e vai decidir o título. Impecável a goleada sobre o Sport Clube Brasil, né, Jackson? Pois é, meu amigo Pimba, Kyber, era um jogo que já tinha uma expectativa, né? O Kyber falava sobre a estreia do Clube BH pela beleza, né? Pelos jogadores que a equipe tem, pela tradição na Copa Áfia, e não deu outra. A estreia do Clube BH na competição que fez muito bonito, né? Uma vitória por 5-1 e uma vitória que também começou cedo. E eu já vou logo falando que para mim foi o gol mais bonito do jogo. Aos 9 minutos, o Pio foi lançado em velocidade e na saída do goleiro ele dá uma cavadinha sensacional. Me lembrou muito do Kyber nos tempos que ele jogava bola nos gramados. Golaço do Pio. Para mim, o gol mais bonito da partida. Aos 14 minutos, em outra investida, né? O Márcio fez jogada individual e aí, lá pelo lado direito de ataque, e cruzou. Aí apareceu o Careca, que também é outro goleador, e chegou livre ali na cara do goleiro para fazer o segundo gol do jogo. Nesse momento, quando a gente pensava que o Sport BH iria emplacar um gol atrás do outro, aí o Plastin chegou e diminuiu. O Lee apareceu ali recebendo uma bola muito boa, passou por 2 marcadores, bateu de perna direita, um chute rasante ali, queimando a grama para diminuir. Nesse momento, 2-1, comemorava muito o Plastin esse gol, mas não deu tempo para comemorar muito. 2 minutos depois, o Dantas pegou uma bola na entrada da grande área, chutou ali de chapa, perna canhota, aí a bola rebateu na zaga e sobrou lá pro Nilcinho, camisa 18, que aí não teve trabalho nenhum, só mandou para o fundo das redes. Placar do primeiro tempo, 3-1. Na volta da segunda etapa, o Nilo, camisa 10, ele achou o Nilcinho ali aberto, botou o Nilcinho para correr, ele engatou a quinta marcha, invadiu a grande área, chutaço ali para vencer a perícia do goleiro, fazer o 4º gol do jogo. E para fechar essa grande goleada, por 5-1, quem começou a festa encerrou o placar. O Pio apareceu de novo, aproveitando ali o rebote na cobrança de falta do Dantas, obrigando ali o Fetal a fazer uma boa defesa. Aí o Pio chegou lá, olhou para trás, não vinha zagueiro nenhum, disse, então é comigo. Foi lá e colocou no fundo das redes, dando números finais ao jogo. 5 para a equipe do Sport Clube Brasil. Do Clube BH, perdão. 1 para a equipe do Plastin, números finais do jogo. E até para ajudar e complementar, deve ser dito que quando estava 3-1, o Plastin teve um pênalti. Isso. Chutado 2 vezes pelo Erasmo. E as 2 vezes, uma ele tocou no travessão e a outra o goleiro se adiantou e pegou. Mas por isso que houve a cobrança da segunda vez. Então, poderia ter ali o resultado ter ido a 3-2 na primeira etapa e talvez complicasse mais o resultado na segunda. É verdade. Essa questão da penalidade eu iria comentar, e o Kyber destacou muito bem, porque foi um pênalti que foi batido pelo Erasmo, só que o goleiro se antecipou. Muito. E o VAR chamou o árbitro do jogo, mandando cobrar novamente, e o Erasmo fez o favor de chutar na trave. E agora a vaga para a final desta categoria Platinum será decidida nesta quinta-feira, o jogo entre o Clube BH e o Minas Brasília Tênis Clube. Haja coração, é o 3º jogo desta quinta-feira, vale vaga na final. E para completar este 4º dia, eu acompanho esse jogo ao lado do Jackson Holanda, a vitória do Banespa sobre o Castor pelo placar de 4-1, categoria Safir. Daí saía o adversário do Minas Brasília Tênis Clube, os 2 times que golearam na primeira rodada do Nippon, só que o Banespa fez um placar mais elástico, por isso tinha a chance de jogar pelo empate. E o elenco do Banespa fez a diferença. Sai o time titular, entra o time reserva e a qualidade não muda. No primeiro tempo, o Edmilson abriu o placar. Depois, logo em seguida, o Ataliba, num passe preciso do Edmilson, fez 2-0. E aí surge o gol mais bonito da partida. Uma cobrança de falta estupenda do Edmilson. Um chute forte de peito do pé. A bola vai na gaveta, candidatíssimo a concorrer a gol mais bonito desta Copa Áfia Pernambuco. No segundo tempo, nós tivemos o gol do Aires. Eu até comentei aqui com o Jackson, fazia tempo que eu queria ver um gol do Aires, e vem um cruzamento do lado esquerdo do Giba, ele só desvia bem de perna direita no cantinho do Alicate. Detalhe, o Alicate
fez grandes defesas na partida, evitou um placar de 2 dígitos. Nós tivemos o Ataliba perdendo um pênalti, algo raro. Até na live todo mundo, olha, por que o Edmilson não cobrou? O Ataliba foi pra bola e mandou pra fora. E aí, na live todo mundo pedindo um gol do Castor. Poxa, o Castor merece um golzinho, faz um gol. Pra descontar, né? E no único ataque que o time azul turquesa teve na partida, o Canhoto fez o gol. Méritos pro Walter, que joga entre as pernas do Afonso Coutinho. Aí ele rola na entrada da área, há uma confusão. E o Canhoto de perna direita faz o único gol do Castor. Placar final 4-1. Só não foi maior o placar graças ao alicate. Então, a partir de agora, você vai conferir os 18 gols deste 4º dia de competição, certo? Curta seu sonho, viva a sua paixão e amanhã o convite feito. Mais 3 jogos e a definição dos últimos finalistas da Copa Áfia Pernambuco aqui nessa belíssima Arena Pernambuco. Continue com a gente. Muito obrigado pelo seu carinho. Veja todos os gols. A rede balançou e balançou bonita neste 4º dia de competição. Acompanhe. Curta o seu sonho, viva a sua paixão!